mais uma questão do nosso curso completo de raciocínio lógico, questãozinha aqui da ESAF. Diz assim, ó, surfo ou estudo, fumo ou não surfo, velejo ou não estudo. Ora, não velejo. Assim, então na letra A nós temos como solução surfo e estudo. Letra B, não fumo e surfo. Na C, não velejo e não fumo. Na D, estudo e não fumo. E na letra E, fumo e surfo. Questão aqui de lógica de argumentação. E nós vamos resolver essa questão da seguinte forma. Nós vamos substituir primeiramente as palavras por letras, por simbologia, conforme nós temos feito. Nesse caso, como as proposições são tão simples, nem precisava. Mas para mantermos o nosso padrão, nós vamos continuar. Então, o A nós vamos chamar de estudo. Estudo nós vamos representar pelo A. O B, fumo. O C, surfo. O D, velejo. Então, essas são as palavras, as letras que nós vamos substituir. Agora, nós vamos pegar todos os argumentos, todas as primícias, e vamos substituir pela letra. Nós temos aqui o seguinte, ó, surfo ou estudo. Quem é surfo? Né? C. Quem é estudo? Né? A. Então, aqui vai ficar o quê? C ou A. Então, o primeiro argumento fica C ou A. Ó, surfo ou estudo. A segunda premissa, fumo ou não surfo. Quem é fumo? Fumo é B. Quem é não surfo? C. Então, nós vamos ter B ou não C. Ó. B ou não C. Velejo ou não estudo. Na terceira premissa. Quem é velejo? É D. E estudo? A. Então, fica D ou não A. Ora, não velejo. Velejo é D. Então, não velejo é não D. Então, essas são as premissas que nós vamos trabalhar. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui. Como resolver esse tipo de questão? Nós já vimos o seguinte. Para você resolver esse tipo de questão, como nós temos aqui uma proposição simples, então, geralmente, quando nós temos proposição simples, a melhor forma de resolvermos questões de lógica de argumentação é considerando todos esses argumentos como verdadeiro. Então, eu vou considerar o primeiro, o segundo e o terceiro como sendo verdadeiro. Ora, se eu considerar esse argumento como verdadeiro, eu sei o seguinte, que o não D é verdadeiro. Se eu já estou dizendo que o não D é verdadeiro, eu chego à conclusão que o D é falso. Porque se o não D é verdadeiro, a negação do verdadeiro é o falso. Então, eu já tenho o primeiro resultado, que o D é falso. Substituindo D nas outras proposições, veja, aqui eu fiquei com não falso e aqui eu fiquei com falso. Está aqui, onde tem D, eu substituí pelo valor lógico que ele já possui. Aqui eu tenho o seguinte, ó, F ou não A. Gente, eu estou dizendo que isso aqui é verdadeiro. Ora, para que isso aqui seja verdadeiro, vamos bem para cá, para a nossa tabela verdade do OU. Ó. O OU só vai ser falso quando todas as premissas forem falsas. Então, se eu considerar esse não A como falso, significa que isso aqui vai dar falso. Se eu considerar isso aqui como verdadeiro, nós vamos chegar bem que esse resultado lógico verdadeiro. Só que eu estou afirmando que isso aqui é verdadeiro. Como eu estou afirmando que isso aqui é verdadeiro, eu tenho que obrigatoriamente considerar esse não A como sendo verdadeiro. Para ficar falso ou verdadeiro, está aqui, ó, falso ou verdadeiro dá verdadeiro, entendido? Porque se você considerar esse não A como sendo falso, aí o resultado lógico seria falso. Então, obrigatoriamente, esse não A vai ser verdadeiro. Se o não A é verdadeiro, logo o A é falso. E aí eu chego a mais uma conclusão. O A é falso. Já encontrei o A, já encontrei o valor de D. Agora, o que a gente vai fazer? O próximo passo é substituir o valor de A nas premissas. Ora, então vamos lá. Substituindo o valor de A aqui, ó, nós substituímos por verdadeiro. E aqui ficou ó, verdadeiro ou falso ou verdadeiro, verdadeiro. E aqui ficou verdadeiro. Eu tinha o A também na proposição 1, a premissa 1. Na premissa 1 é falso. Muito bem, gente. Considerando aqui ainda esse primeiro argumento, veja que o segundo conectivo, depois do conectivo, nós temos aqui o falso. C ou falso.
Gente, nós queremos que isso aqui seja verdadeira. Se eu considerar esse C como sendo falso, eu vou ter isso aqui, ó, falso ou falso. Falso ou falso, resultado falso. Só que nós estamos dizendo que esse resultado aqui é verdadeiro. Pela a tabela verdade do ou, observe o seguinte, o segundo é falso. Ó, para que isso aqui seja verdadeiro, obrigatoriamente o primeiro tem que ser verdadeiro. Por quê? No ou, né, a presença de um verdadeiro transforma todas as premissas em todo o resultado em verdadeiro. Então, logo, esse C obrigatoriamente tem que ser verdadeiro. E aí nós chegamos a mais um valor lógico encontrado, o valor de C. Entendido? Então, obrigatoriamente, para que essa premissa 1 seja verdadeira, o valor de C tem que ser verdadeiro. Substituindo, portanto, o valor de C nas outras premissas, nós vamos encontrar isso aqui, ó. Então, eu substituí onde? Substituí aqui, ó. C, verdadeiro, não C, verdadeiro. Aqui, então, já temos aqui, ó, verdadeiro ou falso, verdadeiro. Verdadeiro ou não falso, que é verdadeiro, verdadeiro. Gente, da mesma forma que eu fiz no primeiro, faço no segundo. Para que isso aqui seja verdadeiro, isso aqui tem que ser verdadeiro. Logo, o B também é verdadeiro. Vamos resumir aqui o que a gente fez. Primeiramente, nós consideramos todo mundo verdadeiro. Foi o que nós fizemos. Então, a melhor forma de você resolver... Isso por quê? Porque nós temos aqui uma premissa simples, né? Uma proposição simples. Como eu tenho uma proposição simples, aí sim eu considero todo mundo verdadeiro. Você vai ver em exercícios posteriores onde nós só vamos ter proposições complexas, compostas, e aí vai ficar mais difícil de fazer. Não podemos fazer assim simplesmente. Nós vamos ter que fazer pelas tentativas. Então, considerei como sendo verdadeira. Se eu considerar verdadeira, então eu já chego a algumas conclusões. Que o não D é verdadeiro. O não D sendo verdadeiro, logo o D fica sendo igual a falso. Encontrei o valor de D falso. Então, se o valor de D é falso, eu substituo. Ó, aqui não D, aqui ficou falso. Aqui tinha D, também ficou falso. Para que isso aqui seja verdadeiro, substituir o valor de não A por verdadeiro, porque ficaria falso ou verdadeiro, resultado verdadeiro. Então, o A, se o não A é verdadeiro, o resultado de A é falso. Muito bem. Substitui o valor de A, está aqui, e aí eu cheguei aqui na premissa 1, C ou falso. Para isso aqui se tornar verdadeiro, o valor de C tem que ser verdadeiro. Encontrei o valor de C verdadeiro, substituí e cheguei aqui na mesma conclusão. Então, concluindo, nós encontramos aqui esses resultados. Muito bem, então o que nós conseguimos encontrar? Nós encontramos que A é falso, B é verdadeiro, C é verdadeiro e D é falso. O que significa o A falso? O A falso significa que eu não estudo, porque o A é o estudo. O B verdadeiro significa que eu fumo. O C verdadeiro significa que eu surfo. E o D falso significa que eu não velejo. Pronto. De posse dessas informações, agora sim, nós vamos à nossa solução. Na letra A diz que eu estudo. Eu estudo, gente? Não, eu não estudo, então isso aqui é falso. Aí diz que eu fumo. Eu fumo? Fumo, então isso aqui é verdadeiro. Só que aqui eu tenho um I, ó. Verdadeiro e, aliás, falso e verdadeiro, resultado lógico o que, gente? Falso. Para que o I seja verdadeiro, todas as proposições têm que ser verdadeiro. Aqui está dizendo no B que eu não fumo. Isso aqui é verdadeiro? Não. Ó. Observa que eu fumo, então isso aqui é falso. Aqui está dizendo que eu surfo. Eu surfo? Surfo. Letra B, surfo. Verdadeiro. Aqui eu tenho falso e verdadeiro. Então, resultado falso, igual ao de cima. Na letra C, está dizendo que eu não velejo. Eu não velejo? Correto. Ó. Eu não velejo. Então, resultado verdadeiro. Está dizendo que eu não fumo. Eu não fumo? Falso, porque eu fumo. Então, aqui é falso. Verdadeiro e falso, resultado lógico, falso. Aqui está dizendo que eu estudo. Eu estudo? Não, eu não estudo. Ó. Aqui é falso. Eu não fumo. Não fumo? Ó, falso também, porque eu fumo. Então, falso e falso, resultado falso. Aqui está dizendo que eu fumo. Correto, verdadeiro. E que eu surfo. Correto também, verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, resultado verdadeiro. Então, a resposta correta é a letra E.
Ok? Então, mais uma questão resolvida. Um abraço para você e até a próxima questão.